Um segundinho. Estamos gravando. Então, o que eu quero fazer então, pessoal? Então, de novo, sou a Tassi, professora de eletivas da sua turma. Beleza? Aí do primeiro ano F do Francisco de Aguiar Peçanha. Seguinte, pessoal. Primeiro eu quero contar então rapidinho para vocês quem que eu sou, né? Para que vocês até tenham uma ideia maior aí, melhor, de como que eu sou, pra gente, de repente, né, encontrar uma eletiva aí que seja tanto parecida com vocês como comigo também, né? Claro que os dois projetos que eu vou propor para vocês, eles são coisas que são do meu interesse e da minha competência, vamos dizer assim, mas eu gostaria que vocês também conhecessem um pouquinho de mim. Então, eu sou a Tassi, eu sou professora de arte, na verdade, ok? Não sou a professora de arte de vocês, mas eu sou formada em arte. Na verdade, eu fiz artes cênicas, eu fiz a minha graduação em artes cênicas na Unesp, lá em São Paulo, e eu trabalhava, não só, né, não fiz só artes cênicas, depois eu estudei História da Arte também, e eu trabalhei por muitos anos em São Paulo como professora de arte, também dei aula de teatro, dei aula de dança, e de História da Arte para molecada, ensino médio, ensino fundamental e tal, e cursinho também. E aí eu voltei para cá, né, eu sou do interior, mas eu morava, né, até um tempinho atrás, até período pré, né, ali antes da pandemia, eu estava em São Paulo, aí eu voltei para o interior e aí agora estou aqui com vocês. Então, assim, essa sou eu, então a minha formação básica é de arte, certo? Principalmente de artes cênicas e de história da arte. Porém, né, como a gente não tá aí junto, né, se nós estivéssemos, provavelmente eu proporia uma eletiva que envolvesse teatro ou dança, sei lá, algum projeto desse tipo, para que a gente pudesse, né, fazer atividades assim, práticas dessa área que eu gosto bastante. Mas, né, devido aí à nossa situação, eu propus atividades diferentes. Então eu quero apresentar para vocês aí um pouquinho das duas propostas, para que vocês escolham então, tá certo? Eu não vou fechar agora, eu vou colocar, né, quem tiver aqui presente, eu vou abrir aí o chat para vocês darem a opinião de vocês, mas aí eu vou também colocar lá no grupo do WhatsApp uma enquete, eu vou colocar um Google formulário lá para vocês preencherem, e aí a gente vê qual que, né, vai ser a eletiva escolhida pelo pessoal todo, pela maioria do primeiro ano F. Beleza? Então é isso. Então vou compartilhar uma telinha com vocês, tá certo? Só um minutinho. Um minutinho, vamos compartilhar uma tela. Vou compartilhar aqui com vocês, só um minutinho. Que eu compartilhei a tela errada. Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho. Deixa eu fechar o compartilhamento, pessoal, que eu sou meio atrapalhada, né? Então, ainda não domino aqui toda essa questãozinha, tá bom? Então, vou colocar aqui numa outra janela e vou tentar compartilhar com vocês agora, tá bom? Então, compartilhando essa tela com vocês, vou ampliar, né, aqui pra gente ter uma visão maior, ok? Então, tramas e fios, certo, pessoal? Tramas e fios. Um dos assuntos que eu quero trabalhar com vocês é esse, de tramas e fios, e o que é isso, né? O que é esse tema? Ele é um tema que vai trabalhar aí com uma visão empreendedora. Então, por exemplo, se você tem ideias e gosta desse lado mais empreendedor, de produzir alguma coisa e empreender, certo? Então, por exemplo, criar uma página no Instagram, vender um produto, criar uma comunidade, fazer uma publicidade, enfim, atrair clientes, esse tipo de coisa mais empreendedor, pode ser que você goste mais desse projeto, tá bom? Então, o que é esse projeto Tramas e Fios? Eu vou colocar aqui para vocês uma outra imagenzinha, um outro slide,
que tem aí algumas coisas sobre ele. Então, aqui, ó, conhecer de modo teórico e prático as técnicas usadas pelos artesãos e perceber a importância desse tipo de trabalho na vida dessas pessoas, né? Então, pessoas que trabalham com o artesanato, envolvendo linhas, envolvendo fios, ok? E também, né, como eu falei, desenvolver os alunos uma percepção tanto cultural quanto de empreendedorismo, que envolve esse tipo de técnica manual. Então, eu vou mostrar algumas outras coisinhas aqui para vocês, certo? Vou colocar aqui uma outra apresentação. Eu coloquei aqui uma página do Pinterest, não sei se todo mundo aí conhece o Pinterest. O que é o Pinterest? O Pinterest, ele é um aplicativo e também um site que compartilha imagens, certo? Então você pode criar lá o seu usuário, você compartilha imagens e esse banco gigantesco de imagem do mundo inteiro, ele é usado para as pessoas conversarem, para as pessoas, como que eu posso dizer? Trocarem ideias. Então não é só imagem, né? Cada imagem ela é clicável. Então você tem uma imagem que te leva para outro lugar, certo? Aqui eu coloco para vocês verem algumas coisas feitas em fios, né, em linhas e nesse sentido. Então algumas coisas, desde, por exemplo, trabalhos manuais mesmo, ó, com lã, com barbante, vou clicar para ampliar aqui, por exemplo, com pedaços de roupa velha, né, de camiseta velha, você pode fazer, por exemplo, uma tiara, você pode fazer uma pulseira, você pode fazer, enfim, uma bolsa. Então, assim, essa proposta do projeto Tramas e Fios é uma proposta que vem do lado prático. Então a ideia é que vocês tenham aí algumas aulas para se criar, então, algumas coisas práticas, manuais mesmo, trabalhos manuais que usem essas técnicas, né? A gente também conhecer um pouco de como que é essa vida, vamos dizer assim, de quem produz alguma coisa para vender, né? Então a gente pode entrar em contato com quem trabalha com isso, com empreendedores reais, certo? Com pessoas que realmente fazem do trabalho manual o ganha-pão delas, né? A gente pode também, né, dentro dessa proposta, por exemplo, de produzir alguns objetos. Então, por exemplo, vocês podem, né, eu com a minha ajuda, com a minha orientação, mas enfim, vocês podem produzir coisas, produzir objetos, né, aqui mostrando alguns tipos né, de várias coisas possíveis. Então, desde pulseiras, pulseirinhas, macramê. Não sei se vocês já ouviram falar, perdão, do que é macramê, né? Isso aqui, por exemplo, que são amarrações com fios, que também são muito utilizadas em decoração e tal. Então, assim, vocês então pesquisassem juntos, né? Nós pesquisássemos juntos e produzíssemos então objetos feitos em tramas e fios. E daí, então, o que fazer com esses objetos? Então, por exemplo, criar uma página no Instagram com fotos desses objetos, fazer uma propaganda, uma publicidade disso, de repente fazer uma lojinha em alguma loja virtual, tentar vender. E aí, como é que é isso? Tentar fazer, então, uma propaganda desses produtos e tudo mais. E aí, enfim, de repente até vender de verdade mesmo, e como uma empresa, tá? E assim como num projeto de empreendedorismo real, a ideia é que também a turma, de acordo com, né, o que cada um tiver de habilidades a mais e interesses, a gente dividiu o grupo, por exemplo. Então, algumas pessoas produzem, outras, né, os objetos, algumas pessoas ficam encarregadas da divulgação, da criação do Instagram, da publicidade, da lojinha, enfim, tá? Então, uma das ideias é essa, de mostrar, né, de aprender, de conhecer um pouco mais desse universo dos fios, certo? Desse universo que envolvem aí linha, lã, fios que muitas vezes podem ser feitos, como naquele outro exemplo, com camiseta, né, com algodão, tecido de algodão cortado. Então, dá para se fazer muitas coisas, né? Não só, né, aqui, por exemplo, eu vou ampliar aqui um pouco mais esse, né? Aqui você pode, por exemplo, ver
ou era uma camiseta que foi cortada, que virou fio, né? Então esses fios, essas tramas do tema, né, do título do tema, envolvem várias coisas. Então, desde o conhecer, de perceber como que é isso, o que que é o trabalho manual, o trabalho artesanal, o que que isso, né, pode, esse tipo de coisa pode ensinar pra gente. Então, desde a coisa da técnica, do planejamento, dos materiais, né, e essa questão, então, dessa visão empreendedora que, de repente, pode agradar, pode atrair alguns de vocês. Tá bom? Então, esse é um projeto, essa é uma opção. Beleza? Mas, né, vou apresentar também a outra opção, perdão, para vocês, que é a seguinte. Até mudei as cores aí do slide para ficar bem diferente. Se de um lado eu coloco para vocês uma proposta de trabalho manual, né, assim, bem artesanal até, do outro eu coloco para vocês uma proposta mais tecnológica, mais digital. Então o título desse projeto é: esse filme vale a pena? E qual que é a ideia disso? Certo? Qual que é a ideia desse outro projeto? A ideia é conhecer, né? Assim, imagino que vocês tenham já hábito de ver filmes ou séries, né? Eu coloquei aqui séries também, não necessariamente só filmes, isso a gente pode até decidir em conjunto, se só filmes, se filmes e séries ou se somente séries. Mas qual que é a ideia disso? A ideia é de pensar numa curadoria e numa crítica em relação a esses filmes e séries, por exemplo, ok? Então, qual que seria a ideia aqui? Seria que a gente conversasse, tivesse uma roda de conversa para ver primeiro que tipos de filmes e séries que vocês costumam assistir, que vocês gostam, certo? E aí, por exemplo, a gente criaria uma espécie de review para essas séries ou para esses filmes. Então, por exemplo, eu tenho quase certeza absoluta, eu só não tenho certeza 100% porque eu ainda não os conheço de verdade, mas é muito comum que vocês, o pessoal da idade de vocês, tenham o hábito de ver vídeos, por exemplo, no YouTube, com reviews de tudo quanto é coisa. Né? Então, por exemplo, saiu um episódio novo de uma série e já tá lá no dia seguinte no canal do fulano falando a opinião dele sobre aquele episódio. Né? Estreou um filme na Netflix, já no outro dia, ou às vezes horas depois, já tem um vídeo de alguém ali falando a crítica, né? Fazendo a crítica daquele filme. Então, assim, a ideia é que vocês aprendam juntos, né? Que a gente converse, que a gente discuta, para entender o que, que é isso, né? O que, que é esse, de verdade, esse processo de review, né? O que, que é isso? Né? Então, o que, que é fazer a crítica de uma obra que, né, no caso, é uma obra de arte, é um filme, é uma série, é um objeto audiovisual. Então, assim, fazer a crítica vai muito além do gostei, eu não gostei. Ok? Por quê? Porque envolvem vários elementos do audiovisual. Ok? Então, nesse segundo projeto, a ideia é conhecer um pouco mais o que, que é esse elemento audiovisual. Então, o que, que envolve? Né? Como que acontece a crítica de um filme, por exemplo? Não é simplesmente gosto ou não gosto. É muito maior do que isso. Né? É muito mais complicado do que isso. Percebe? Então, o que eu quero que vocês entendam é, por exemplo, não tem como eu fazer a crítica de uma série, por exemplo, ou de um filme, como eu venho falando, se eu não sei quais são esses elementos. Então, por exemplo, é importante ir além do gosto ou não gosto. Então, o que, que é uma obra cinematográfica? O que, que é uma obra de audiovisual? Ela tem, por exemplo, um roteiro, que é a história, né? O roteiro é bom? A história é boa, a história foi bem contada, a ideia pode ser boa, mas às vezes o desenvolvimento do roteiro não foi legal, ok? Então, esse tipo de coisa é importante quando a gente escolhe um projeto como esse. Então, por exemplo, eu assisti uma série lá no Netflix e eu gostei pra caramba. Mas ela, como que ela é? Ela é legal. Peraí, né? Vamos aprender a argumentar um pouco mais.
né? Criar uma opinião sobre alguma coisa, ela exige um embasamento, tá certo? Então, uma das grandes propostas desse projeto é a argumentação. É que você vá além do gosto, não gosto, porque sim, porque não. Né? Então, como eu estava falando, um filme, uma série, ele tem, ou um episódio de uma série, eles têm o quê? Um roteiro. O roteiro é como aquela ideia foi desenvolvida. Aquele roteiro foi legal ou não? Né? Será que a ideia foi ótima, mas o roteiro não foi legal? As cenas ficaram maçantes, o filme ficou devagar, não teve muita ação. E ter ação, galera, vai além de bomba, de explosão, de, sabe? Ação, uma boa ação num filme, por exemplo, é quando você não vê a hora passar, certo? Quando você tá assistindo e de repente ali as coisas, mesmo que às vezes a cena ela é super devagarzinho, ela não tem assim grandes movimentações, mas o tempo voa. Quando você olha no relógio já passou 1 hora e você não percebeu. Então a ação ela tem a ver com isso também, né? Não só, como eu disse, aquela ação, né? Luta, explosão, né? Não. Outra coisa, quando, por exemplo, a gente vai fazer um review de um filme ou de uma série, né, de qualquer que seja uma peça audiovisual, a gente tem que levar em consideração vários outros elementos técnicos. Então, por exemplo, os atores. A atuação dos atores, ela foi interessante ou não? Ela era convincente de acordo com a proposta do roteiro? Ok? De acordo com a ideia, o ator comprou a ideia? Né? Ele vestiu a camisa do personagem ali? A atuação dele foi boa? Te convenceu ou não? Né, a atuação foi falha, a atuação foi, né, assim, meia boca, né, ela não te convenceu. Então, a ideia também é analisar isso. Então, aprender, conhecer quais são os elementos. Né? Por exemplo, a trilha sonora, ela ajudou ou ela atrapalhou? Ou ela nem existiu? Ela era tão ruim que nem fez falta, né? Você nem ouviu. Né? A gente costuma dizer que quando a trilha sonora não é boa, você não percebe. Você nem percebe. Porque ela não faz diferença. Com ela, sem ela, é a mesma coisa. Né? Então, assim, tanto conhecer os elementos que fazem parte tecnicamente de um produto audiovisual e também que a gente consiga, por exemplo, fazer a crítica. Né? Então, assim, como que se faz uma crítica? Então, por exemplo, a gente pode pegar youtubers que fazem reviews de filmes, de séries, e analisar também, falar assim, peraí, que review como é que foi esse review? Né? Vocês mesmos trazerem, por exemplo, os youtubers que vocês veem, né, que falam sobre esse tipo de coisa. Então, como é que é? Né? Eles falam legal, ou eles fazem uma análise muito superficial? Né? O que interessa para você como público, por exemplo? Quando você vê o review de um youtuber falando sobre uma série ou um filme, o que você quer ver? Né? O que você quer saber? O que você acha interessante que ele ou ela mostre para você? Né? Então, a gente conversa sobre tudo isso também. E aí a gente pode também conversar sobre essa ideia da informação. Né? E aí, por exemplo, você vai ouvir a opinião de uma pessoa só ou não? Né? Isso a gente leva até para a vida. Então, por exemplo, eu tenho uma opinião sobre um filme X. O fulano tem uma opinião diferente sobre o mesmo filme. Então, assim, quando pessoas têm opiniões diferentes, a gente, na verdade, né, por exemplo, eu não vi, faz de conta, eu vi 3 vídeos falando sobre um filme. Eu ainda não assisti. Então, assim, o que eu faço? Será que eu vejo antes? Eu vou assistir os 3 vídeos para depois eu tirar a minha opinião, certo? Então, assim, a minha opinião, ela não precisa ser sempre igual de um determinado youtuber, por exemplo. Eu posso ter uma opinião diferente dele, que case em alguns aspectos, mas que seja diferente em outros. Então, a gente tem que aprender a criar a nossa opinião, né, bebendo de diferentes fontes. Então, é um exercício também interessante. E para fechar, né, essa ideia do projeto Esse Filme Vale a Pena, qual que seria o produto disso, né? O que eu gostaria que fosse feito de produto final disso? Eu gostaria, por exemplo, que vocês gravassem de verdade vídeos, né? Que isso fosse feito em forma de vídeo mesmo, em forma
né? Como os youtubers que vocês veem. Então, assim, depois de escolhido, de feito a curadoria, né? Curadoria é a escolha. Que filmes, que séries a gente vai ver? Né? Ou dividir em grupos. Ah, você vai fazer, vocês, o grupo X vai fazer isso, o grupo Y vai fazer aquilo, o grupo Z vai fazer aquele outro. Então, assim, escolhidas as séries e os filmes, vamos ver? E aí, vamos sentar para conversar? O que você achou? O que você achou? O que você achou? Como se fosse uma redação de um jornal. E aí, então, escolher quem que vai falar, quem que vai gravar, quem vai editar o vídeo, quem vai ficar responsável por publicar no YouTube, por exemplo, em criar um canal no YouTube para publicar esse vídeo. De repente, esse canal vira um canal oficial, um canal que vai continuar depois das eletivas, enfim, certo? Então, enfim, o que eu queria conversar com vocês, né, apresentei aqui os dois projetos. O que eu quero conversar com vocês, né, o que eu gostaria que vocês pensassem um pouco em relação a isso, então, é o seguinte: o que tem mais a ver com o seu projeto de vida, né, com a sua ideia, com o que você gosta? Você, adolescente, você aí do primeiro ano do ensino médio, o que será que é mais interessante para você nesse momento? Será que é você ter um momento aí durante a semana para a gente conversar sobre empreendedorismo, sobre como organizar, por exemplo, como que é de verdade, na real, por exemplo, a produção de um objeto X, certo? Então, eu fiz, nós aprendemos, algumas pessoas, alguns alunos, algumas alunas aprenderam a fazer isso, aquilo, fulano fez foto, abrimos uma página um usuário lá, uma página no Instagram, divulgamos as imagens, e aí alguém vai ficar responsável pela questão do marketing, pela divulgação, e aí de repente, já pensou, como que funciona? Né? Então, o que te interessa mais? Esse lado da venda, de repente entender como que isso funciona, né? De entender qual que é o caminho das pedras aí para encontrar o público, né? E perceber como é que funciona. Como que eu vendo um produto? Né? Como que eu consigo clientes? Que tipo de coisas vão atrair esse meu cliente? Né? O que eu vendo, o que eu vou vender, o produto que eu vou vender. Né? Que cliente que poderia comprar? Qual é a faixa etária desse cliente que eu quero? Então, enfim, se você gosta mais, né? Se você está interessado por esse lado, se você acha que isso pode ser importante e interessante nesse momento da sua vida, você vai preferir a primeira proposta, que é Tramas e Fios, ok? E também tem o outro lado que também é super importante, é diferente, mas é importante, que é como que a gente cria a nossa opinião sobre as coisas. É óbvio que assim, a gente tem que escolher um ponto, né? Escolher um objeto de análise. Por isso que eu fui para o audiovisual, então filmes, séries, eu podia ir para outros lados. Mas eu escolhi esse porque eu acho que esse é mais interessante, é mais fácil, tem a ver até com o que eu gosto também, eu gosto bastante disso, e eu imagino que é fácil, é acessível, né? A gente hoje em dia tem, graças à internet, um acesso muito grande a vídeos, né? A séries, a filmes e tudo mais. Hoje em dia a gente quase não vê televisão, né? Assim, de sentar e assistir lá na ordem que passa mesmo, né? Então, assiste a novela, o jornal, a outra novela, o filme que passa depois. Não, né? Vocês principalmente já são essa geração mais do imediato. Eu quero ver agora aquela série, eu não quero ver, esperar. Que horas vai passar a tela quente, né? 11 horas da noite, né? Enfim. Então, assim, né? E claro, pegar esse objeto e levar para a vida da gente. Né? Então, tanto da parte do estudo, do audiovisual, porque às vezes também é uma área que te interessa. Né? Às vezes você gosta disso. Quem sabe, de repente, a gente pode ter aqui na sala do primeiro ano algum aluno ou alguma aluna que se interesse por audiovisual, que goste disso, né? Dessa coisa de gravar vídeo, até de repente, quem sabe, de virar um youtuber de verdade, né? De ganhar até dinheiro com isso, de levar isso a sério como uma profissão, certo? Nossa, olha o cabelo tudo descabelado aqui, não reparem. Certo? Então, assim, existe isso de vocês, por exemplo, se interessarem mais por esse assunto. Então, de repente, esse universo,
né, de como montar, o que fazer, como editar, como correr atrás. Deixa eu prender aqui, vai, gente. Como editar, como fazer, pode fazer muita diferença, né, para alguns alunos. Então, qual é a sua? Né? Qual que é a sua ideia? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu interesse? Né? Qual das duas mãos, né? Qual dos dois caminhos tem mais a ver com o seu projeto de vida? Eu sei que assim não dá para agradar todo mundo, né? Não dá para eu ter aqui na manga, sei lá, um monte de projetos, porque senão ia ficar muito complicado, né? Muita gente ia ter muitas opções e aí fica difícil. Então, com duas opções, pelo menos, é mais fácil, né? Eu sei que quando a gente faz isso, também tem uma questão que eu acho que também é importante, e seja em um, seja em outro, como se trata de trabalho em grupo, em equipe, né, o todo, a gente tem que aprender muito a lidar com um treco chamado democracia, que é um negócio super importante, mas que a gente tem muita dificuldade de lidar, né? Porque, por exemplo, é importante a gente sempre lembrar que a democracia não é só quando a gente acerta, quando a gente ganha, quando o nosso time ganha, quando o nosso candidato é eleito, a nossa proposta é aceita. A democracia é entender que nós vivemos numa sociedade que tem muitas pessoas diferentes, não? E que esse monte de gente diferente vai ter o quê? Muitas opiniões diferentes. E a gente tem que aprender a lidar com as opiniões diferentes, não é? Então, assim, é fácil? Claro que não é. É difícil pra caramba, mas a gente precisa tentar, ok? Então, esse tipo de trabalho também, né, esse tipo de escolha, né, das eletivas desse ano é importante por isso. Então, assim, pode ser que você super quer fazer o lado de empreendedor porque você acha que para você vai ser mais importante. Só que ganha o outro. Paciência, vamos ver o copo meio cheio, não meio vazio. Né? Então, assim, tá. Então, o que eu posso ganhar com essa outra proposta, mesmo que eu preferia a outra? Né? Não é ficar com mimimi, não vou participar também porque não ganhou o projeto que eu quero, não quero, né? Não, o que eu posso ganhar com isso? Né? O que eu posso levar para minha vida de verdade, de fato, né? A proposta. Ou o contrário, né? Assim, eu quero uma coisa mais disso, de vídeo, de YouTube, disso, né? De fazer crítica, de entender um pouco mais sobre como que funciona cinema, série e tal. Eu gosto mais disso, é um caminho que eu quero para minha vida, mas ganho o outro. Mesma coisa. Né? O que eu posso aproveitar? Né? O que tem a ver com o meu plano de vida, com os meus sonhos, com as minhas ideias, que eu posso aprender e usar como ferramenta no outro trabalho? Né? Então, democracia é isso, é entender que nem sempre a gente vai ganhar. Mas a gente tem que entender que a gente vive num mundo e o único jeito da gente não sair se matando por aí loucamente, né, feito animal selvagem, é a gente tentar viver em democracia, certo? É a gente tentar entender que o outro também tem o direito de ter uma opinião e que às vezes a opinião do outro é a que vai ser a opinião da maioria, tá? E, né, eu não tô dizendo que a gente tem sempre que aceitar e ficar quieto, né? Não é isso. Mas é aquela proposta, né, aquela postura que eu falei antes. Então, peraí. O que eu vou fazer para que eu tenha uma vida melhor? Certo? Como que eu vou aproveitar esse momento, essa eletiva, para que eu tenha um aproveitamento melhor? Né? Então, é isso que eu quero de vocês, beleza? Eu quero que vocês aproveitem esse momento para que a gente possa utilizar esse encontro semanal que, por enquanto, a gente vai ter aqui nesse vídeo só de uma aulinha, né? Mas são 2 aulas na semana, então isso significa que, na verdade, a gente vai acabar usando mais tempo do que esse momento aqui no vídeo, mas essa integração nossa, ela vai acontecer, né? Então, eu até quero propor depois para vocês participarem. Eu vou, como eu disse, mandar um formulário para vocês pelo Google Forms, pelo grupo do WhatsApp, e preencham, participem,
chama o colega, se você conhece alguém que estava aqui na aula de cima, participou em outra aula, você lembra, era seu amigo, seu colega da turma do ano passado, você já estudou com ele, com ela, chama ele, chama ela, para que a gente possa fazer uma eletiva super legal, né? Para que esse momento ele seja um respiro e ele seja produtivo, ok? Para que a gente possa realmente, sabe, aproveitar esses pontos, seja qual das duas propostas vocês escolherem, beleza? Então, eu quero muito que vocês ajudem, né, a chamar os colegas para participar da aula. Eu sei de todos os problemas, eu sei das dificuldades de acesso à tecnologia que alguns têm, de estar ali naquele momento, aqui agora, assistindo agora, na hora marcada a aula, né? Eu sei também, eu não sou idiota, que pelo fato, por exemplo, da aula lá no horário ser eletiva, alguns já pensam, eu sei, eu tô no segundo ano de eletivo. Eu sei que vocês estão no primeiro ano do médio, mas vocês já tiveram eletivo ano passado. Então, é meu segundo ano com eletivo, eu sei que não tem nota, é só conceito, não vou fazer não. Poxa, né? Às vezes você perde a oportunidade de fazer um projeto super legal que vai de fato agregar alguma coisa na sua vida, né? Então, assim, né? Por que não? Né? Por que não aproveitar esse momento? Né? Por que não se esforçar para participar? Por que não? Né? Perder você não vai, você só vai ganhar. Né? Então, assim, por favor, vamos chamar a galera para participar, para poder opinar, certo? Do qual projeto vai ser o escolhido. Eu não vou escolher esse projeto sozinha, não quero fazer isso, né? Não acho justo, não acho democrático, né? Ser só eu escolher. Então, eu vou pedir que vocês façam isso. Cutuca lá, galera, para que todo mundo possa votar, para que todo mundo possa escolher, né? Como o quórum hoje está baixíssimo, então eu não vou fazer isso agora aqui, porque se tivesse mais pessoas, a gente podia até, de repente, já usar esse momento para fazer uma votação aí pelo chat, e aí a gente só finalizaria caso mais algumas pessoas, né, quisessem se manifestar depois lá pelo grupo do WhatsApp, mas é isso. Então eu vou dar aí um tempinho para vocês depois, para que vocês possam realmente pensar, escolher e aí chamar a galera para participar, tá bom? Bom, antes de falar tchau, né, antes de encerrar aqui esse momento aqui no Centro de Mídias, eu queria pedir para vocês, né, que rapidinho, né, que repensassem de novo, então, né, as ideias, eu vou até colocar aqui novamente o tramas e fios, né, eu até escolhi as cores diferentes, né, uma ideia mais handmade, né, uma ideia mais feito à mão, né, seja o projeto de fios que envolve, né, não só o artesanal, eu coloquei aqui o computador porque realmente, né, também vai exigir da gente essa ideia da mídia, né, da rede social para divulgação, para estruturação aí como se fosse um negócio, né, e como qualquer negócio tem que ser lucrativo. Como que a gente faz, né, para ter um negócio lucrativo, né? Ou, né, a ideia do filme, do vídeo, enfim, do filme ou série, se isso vale a pena, essa coisa mais jornalística, mais crítica de se criar, então, um canal, vamos dizer assim, de críticas de séries, de filmes que tenham a ver, evidentemente, com o universo de vocês, que vocês gostem, que vocês, né, que tenha demanda dentro do universo adolescente, juvenil, enfim, e a produção, então, também de um canal, de um veículo aí para divulgação, para compartilhamento desses reviews feitos por vocês, certo? Nos dois projetos a ideia é de trabalhar com mídia digital, então num mais a coisa do Instagram e na outra mais a questão do YouTube, mas é claro que, né, enfim, a gente pode compartilhar de diversas outras maneiras esses estudos de vocês, tá bom? Eu não vou me estender muito mais, é isso. Como eu disse, eu gostaria muito que vocês participassem, eu gostaria muito que vocês se engajassem nesse projeto. O projeto de eletivas, ele tá aqui, né? Ele existe por um propósito muito bacana. Eu acho que é uma experiência muito legal que vocês têm de poder conhecer coisas diferentes, de fazer uma integração de linguagem, né? De não ser uma aula assim, a matéria XYZ, né? É um negócio muito mais vida real, muito mais prático, né, no sentido literal mesmo, né? Tanto de botar a mão na massa mesmo, de perceber qual a sua característica, se você é uma pessoa mais líder, se você é uma pessoa mais
né, mãos à obra, se você é uma pessoa mais, assim, de organização, se você é uma pessoa mais do marketing, se você é uma pessoa mais técnica, se você é uma pessoa mais hábil ou não, enfim, que você possa despertar em vocês, né, cada um de vocês despertar em si esse lado, né? Qual que é o meu, né? Qual que é o meu interesse? Gente, é lógico que nada se encerra, né? Vocês são tão jovens, até eu sou jovem, às vezes eu penso nisso, né? Será que nunca é tarde, né, pra gente escolher coisas para fazer, pra gente mudar, pra gente ter planos, pra gente empreender, pra gente criar novidades, pra gente fazer uma coisa diferente, né? Então, assim, é bacana que a gente consiga isso. E acho que as eletivas estão aí para isso, galera. Então, ela vai além, sabe? Além da nota, além de vestibular, ela vai além de diploma, ela vai para a vida, né? Então, que vocês pensem nisso, que vocês possam participar, tá bom, pessoal? Então é isso. Eu vou encerrar por aqui, tá? Vou colocar esse vídeo no YouTube, falando em mídias e digitais e blá blá blá. Vou publicar esse vídeo no YouTube e vou compartilhar esse vídeo lá no grupo do WhatsApp de vocês, certo? Para que todo mundo possa ter acesso, beleza? Principalmente aqueles que estão meio perdidos aí. Então me ajudem a fazer essa busca ativa para trazer a galera para participar das eletivas, tá bom? E podermos escolher de forma democrática e não impositiva o trabalho vai ser esse. Tá certo? Então é isso, um prazer imenso. Um beijão para vocês. Não esquece de participar da enquete que eu vou colocar, tá bom, pessoal? Então é isso, até mais. A gente se vê na semana que vem. Quero todo mundo aqui, beleza? Tchau, tchau.